E se eu te disser que muitos adultos passam uma vida inteira sem saber que são autistas? São pessoas que enfrentam muitas dificuldades ao longo da vida. Dificuldade para ter contato com as outras pessoas, ficam mais dentro de casa, dificuldade no trabalho, porque gostam muito das coisas metódicas, gostam de padrões, ou mesmo muitas alterações sensoriais de barulho, de contato físico, de contato visual. Então são muitas dificuldades que enfrentam ao longo da vida e não sabem que tudo isso se explica por causa do autismo. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar os principais sinais do autismo em adultos. E para vocês, profissionais, explicar para vocês como vocês podem fazer esse diagnóstico aí no seu consultório. Se você chegou agora no canal, seja bem-vindo, eu sou o Dr. Igor Loureiro, eu sou médico formado em neurocirurgia e pós-graduado em neurologia pediátrica e no transtorno do espectro autista. E aqui no canal Dr. Igor Loureiro, Autismo no Consultório, eu falo para você sobre o autismo e as comorbidades. E se você quer conhecer ainda mais sobre esse universo, aproveite e clique aqui no sininho, se inscreva e vamos falar hoje do autismo em adultos. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que quer dizer isso? A pessoa já nasce com o autismo. Então, por esse motivo, muitas vezes a gente analisa mais as crianças e tem deixado cada vez mais de lado os adultos. E nós temos que entender que essas crianças, elas vão se tornar adolescentes e vão se tornar adultos. E o que tem cada vez mais acontecido é que nós estamos focando demais nas crianças, deixando os adultos de lado. Mas os adultos estão sofrendo muito, que é o que eu vejo todos os dias no meu consultório. Adultos autistas que chegam para mim já desesperançosos, sem vontade de viver, porque são muitas dificuldades e poucas pessoas para cuidar deles. E, de fato, olhar, dar atenção e ouvir sobre as suas dificuldades. E fique nesse vídeo até o final, porque eu vou falar para vocês de como vocês vão entender de vez como diferencia o autismo na criança e o autismo no adulto. E é muito mais lógico e fácil do que vocês imaginam. A dificuldade social no autismo é uma das características mais evidentes e que atrapalham muito esses adultos. Porque são pessoas que preferem ficar mais sozinhas, preferem ficar mais no seu canto, mais isolada, têm dificuldade para fazer amizade, ou mesmo têm as mesmas amizades que foram feitas lá na infância, se mantêm até hoje. E hoje mesmo, tendo algumas amizades, essas pessoas não buscam essas amizades. O autista tem dificuldade para estar buscando o outro, para sentir a falta do outro e ir atrás dele, para sair de casa, para interagir com as outras pessoas, ou mesmo outras dificuldades relacionadas a essa comunicação não verbal, dentro da socialização, de entender sarcasmo, entender ironia, entender as coisas de duplo sentido, não acha graça em piadas. Além disso, tem a dificuldade de estar conversando e olhar nos olhos, muitas vezes olha em outros locais. As pessoas chegam para cumprimentar e fica incomodado, não gosta que pegue na mão, não gosta que abrace. E isso gera muito prejuízo para essas pessoas. Prejuízo nas relações dentro de casa, com a esposa, com os filhos e também no trabalho, porque não consegue progredir, porque depende dessa parte social. A alteração de sensibilidade é um outro fato que acontece nos adultos autistas e muitas vezes passa desapercebido. Muitas vezes é colocado como, eu tenho uma fotofobia, eu tenho uma sensibilidade maior em relação à audição, e vai colocando nomes em relação a isso. E não entende que isso muitas vezes está dentro de todo esse contexto, que tudo isso se explica pelo autismo. Então a disfunção do processamento sensorial é algo muito comum envolvido nos adultos autistas. E como que isso se manifesta? Não gosto de ir em festa, porque nas festas tem muito barulho, ou locais que tem muitos estímulos, como mercados, shoppings, que aí tem muitas luzes, muito barulho, muitas pessoas,
alterações em relação à sensibilidade tátil. E isso pode se manifestar não gostar de sujeira, gostar das coisas bem limpas, sentir incomodado com algumas texturas, textura de roupa mesmo. Gosta sempre de um padrão de roupa ou mesmo de algumas texturas específicas. Não come todas as comidas, come as comidas de forma selecionada, ou mesmo aquele mesmo padrão de comida. E um outro fato que muitas pessoas não sabem, e eu vou falar para vocês com exclusividade aqui hoje, que é sobre a sensibilidade interoceptiva. São muitos adultos que têm dificuldade para entender se está com vontade de urinar, se está com vontade de defecar. Pessoas que têm dificuldade para saber se está com fome, se está com sede, e isso também se explica pelo autismo. Então são várias alterações sensoriais que acontecem nos adultos autistas e muitas vezes passa desapercebido e colocam outros nomes para isso. E antes de seguirmos, me conte aqui e escreva no comentário. Você se identificou com alguma dessas duas características? Você entende que o seu comportamento está semelhante em relação a isso? Então comente aqui e me fale quais dessas duas características que você se enquadrou. A rigidez é algo muito comum no adulto autista e muitas vezes passa desapercebido. São aquelas pessoas que gostam das coisas sempre do mesmo jeito, da mesma forma, que gostam de seguir sempre uma mesma rotina. Então, todos os dias as coisas têm que ser no mesmo horário, seguindo rituais. Se faz algo aqui, isso tem que acontecer numa sequência exata. E mais do que isso, porque muitas pessoas vão falar, doutor Igor, o que você está falando não faz sentido nenhum. Porque tem muita gente que gosta de fazer as coisas porque se sente bem e tá tudo bem. O que muda aí é, se mudar essa sequência, se mudar esse ritual, se sair dessa rotina, o quanto que isso te incomoda? O quanto que isso te gera prejuízo, te gera sofrimento? Essa é a grande questão. Então, de você que tem essa rigidez, que gosta das coisas bem organizadas, os objetos no mesmo lugar, se vai alguém lá e muda de lugar, você já se sente muito incomodado. A rigidez cognitiva, não aceita a opinião das outras pessoas, que para você é o correto, a sua ideia é a certa, e para alguém mudar a sua opinião é muito difícil. Então são pessoas que são muito resistentes e que isso passa muito desapercebido no adulto autista. Muitos adultos autistas têm uma dificuldade muito grande de entender as emoções, entender os próprios sentimentos e expressar esses sentimentos. Por isso que nós vemos que são pessoas muito diretas, muito objetivas, que têm dificuldade para se colocar no lugar do outro, que isso está dentro do que a gente chama de teoria da mente. Vou colocar aqui para vocês um artigo que fala sobre isso, sobre a teoria da mente, que é muito importante você conseguir entender isso. Então são aqueles que a esposa ou que o marido reclama que é muito frio, que não consegue se colocar no lugar dele, que não fala palavras, não demonstra afeto, não demonstra um carinho e fica com o pensamento mais voltado para si. Isso é muito, muito comum nos adultos autistas e muitas vezes passam por pessoas que não têm sentimento, mas sim, têm sentimento. O que tem é a dificuldade de processar e entender e expressar esses sentimentos. E por que que você tem essa dificuldade para entender e analisar essas características? Porque os adultos autistas, eles têm uma capacidade muito grande em relação à criança de camuflar. Basta vocês entenderem, vem aqui comigo. Você está em um local e você passa uma vida inteira tendo alguns comportamentos, ou tem algumas estereotipias. Movimenta os dedos, gosta de movimentar as mãos, gosta de ficar repetindo as coisas, ou gosta muito das coisas extremamente organizadas, ou explode muito fácil, se irrita muito fácil. E você vai entendendo ao longo da vida que esse tipo de comportamento é mal visto pelas pessoas. As pessoas se sentem muito constrangidas. Você vai vendo tanto de prejuízo que esse comportamento te leva. E por esse motivo acontece o masking, o mascaramento. Então, muitos adultos autistas mascaram as suas características, vão encontrando formas ali de reter esse comportamento para as pessoas não verem isso. Mas
o mascaramento não é uma forma adequada de tratar isso. Porque você está mascarando, mas o seu sofrimento continua. A energia que você gasta para estar mascarando é muito alta. Por isso que você sofre muito com essas questões. E chega disso. Chega de ficar mascarando. Chega de querer viver um outro personagem. E mais, é possível viver uma vida melhor. Você tendo um diagnóstico, tendo um bom acompanhamento e um tratamento adequado. E por isso que eu estou aqui, para poder te ajudar nisso que você está precisando e que pode mudar e transformar a sua vida. E aí me conte, você identificou algumas dessas características? Comente aqui qual foi a característica que você identificou e que foi que é o que mais te incomoda, o que mais te gera prejuízo e te gera sofrimento. Comente aqui e vamos falar sobre isso. E aí você me pergunta, doutor Igor, já tenho 40 anos, 50, ou mesmo um paciente que eu fiz o diagnóstico recentemente, 68 anos. O que vai mudar na minha vida se eu souber se eu tenho ou não um diagnóstico de autismo? O que eu falo muito para os pacientes é que a grande maioria, ao longo da vida, sobreviveu, mas não viveu. Então, muitas vezes, você sobrevive. Você vai tendo uma luta diária e muito intensa. Você gasta muita energia para manter isso que você está fazendo. E é justo com você mesmo viver uma vida desse jeito? É justo com você mesmo não saber o que você tem e sofrer com isso? Por isso que é importante, não tem idade para a gente dar o diagnóstico do autismo. Por isso que mesmo você com 60 anos, se receber o diagnóstico, eu te afirmo com 100% de certeza que sua vida pode mudar para muito melhor do que você imagina. É possível viver uma vida mais tranquila, sabendo lidar com as suas dificuldades. Então você tem que procurar um profissional. Procure um profissional que entenda sobre o assunto, que vai te acolher, que vai te ouvir. E por isso que é o que eu faço no meu consultório. Tanto no meu consultório presencial e também nas minhas consultas online. Que ainda mais é possível conseguir identificar e entender sobre isso. E através dessa consulta você vai chegar nesse seu diagnóstico e levar a parte do tratamento. Então, com o tratamento, você consegue direcionar a sua vida através das terapias, que vai fazer as terapias, o profissional vai te indicar qual a terapia adequada para você, para melhorar as suas dificuldades e direcionar esse tratamento. Algumas pessoas precisam de medicamento, outras pessoas precisam apenas das terapias para que consiga executar esse feito que eu falei para vocês. Se você se identificou com essas características, ou mesmo lembrou de alguém, e eu tenho certeza que você lembrou de algum amigo ou de algum conhecido que tem essas características e que pode ter o autismo, então mande para ele, compartilhe com ele esse vídeo, curta esse vídeo aqui e se inscreva no canal para você ter mais acesso a esse conteúdo, aos meus vídeos que eu vou postando ao longo do tempo. E é isso, vamos juntos falar mais sobre o autismo e é possível, mensagem final, é possível viver uma vida melhor. Você precisa encontrar a pessoa certa que vai te dar o seu direcionamento. Deus abençoe.